Te desafio a escutar até o fim, mas com o coração aberto, porque o que eu vou contar não tem prova nem testemunha, só eu e o barulho. Meu nome é Haroldo Nunes, tenho 62 anos e eu só tô gravando isso porque tem coisa que, se você não joga pra fora, ela começa a fazer morada em você. Quando minha mulher saiu por aquela porta, foi como se metade da casa tivesse ido junto. Ela não olhou pra trás, nem pra mim, nem pras coisas. Só deixou a sala vazia. O tapete enrolado num canto e o quadro com nosso nome pendurado torto. A assinatura dos dois, apagada pelo tempo e pela água da última goteira que nunca consertei. Tentei me agarrar nas rotinas. Café, jornal, pão com manteiga, cigarro depois do almoço. Mas o som do silêncio era muito mais alto do que qualquer rádio ligado. Foi quando o telefone tocou. Era um advogado da família falando de uma herança. A casa do meu avô Elias. No meio do nada, zona rural da Bahia, esquecida por 3 décadas. A casa onde eu só tinha estado uma vez, quando era criança. Uma visita rápida, num domingo abafado. Lembro de pouco, mas lembro que a minha mãe não deixou eu entrar no quarto do fundo. Disse que lá não era lugar de menino. Aceitei a herança, não porque queria, mas porque eu não tinha mais nada. A cidade virou um lugar grande demais para mim. E eu pensei, vai que o silêncio lá é mais leve? Cheguei no final de uma tarde morna. A estrada era só terra batida e o mato já cobria parte da cerca. A casa parecia que respirava, feita de madeira escura, envergada pelo tempo, levantada sobre estacas. O tipo de construção antiga pensada para não afundar com a chuva. Mas mesmo de longe dava para ver. A madeira parecia doente, tinha fungo nas beiradas, tinta descascando, a varanda afundando para um lado. E ainda assim, era a única coisa que me restava. Passei os primeiros dias arrumando o básico. Um colchão no chão, um fogãozinho de botijão, uma cadeira de balanço que já estava lá, encostada no canto. Não havia energia elétrica. Só fios cortados e um poste torto do lado de fora. Voltei aos tempos de lamparina, fósforo, banho de caneca. Confesso que os primeiros dias foram estranhamente bons. A comida tinha gosto de coisa feita com tempo. E o silêncio, no começo, parecia um remédio. Mas tem um tipo de silêncio que quanto mais você escuta, mais ele te devolve coisas que você não quer lembrar. Comecei a sonhar com minha mãe, mas não era uma lembrança boa. Era ela chorando, com medo de alguma coisa, com a mão na maçaneta de um quarto que eu não reconhecia. Uma noite, andando pela casa, achei uma caixa de papelão atrás do armário da sala. Dentro, fotos, e numa delas, um homem de chapéu de couro segurando uma criança no colo. A criança era minha mãe e o homem era meu avô. Mas o que mais me prendeu foi o fundo da foto. Na parede da casa, rabiscado em carvão, quase apagado, tinha uma frase: "Aqui não é lugar de alma viva." Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na varanda, escutando o som do vento e esperando. Não sei o que eu esperava, mas o que veio foi o primeiro barulho, sutil, fraco, como unha riscando madeira. Lá embaixo, debaixo da casa, achei que era bicho, mas no fundo, alguma coisa me disse que não era. No dia seguinte, fui até o povoado mais próximo, um lugar com 3 ruas de barro e uma venda que vendia de tudo. Conversei com um senhor chamado Batista, que parecia conhecer cada galho daquele mato. Falei da casa. Ele perguntou: "A do Elias?" Assenti e ele disse: "Não é lugar para ficar sozinho, muito menos para recomeçar a vida." Voltei para casa com a cabeça cheia e o coração mais cheio ainda. Naquela noite, o barulho veio de novo, mas dessa vez não foi só um arranhão. Foi um gemido, fraco, sufocado, humano. Fiquei parado no escuro. A lamparina tremia na minha mão. O suor escorria pelas costas e de algum lugar que eu não conseguia ver, eu juro,
veio um sussurro. Haroldo. Aquela noite não foi igual às outras. O som não era só um barulho estranho. Não era madeira estalando ou bicho no porão. Era um pedido baixo, rouco. Haroldo. Como se tivesse alguém me chamando de dentro da madeira. E o mais assustador, eu não tive medo. Pelo contrário, senti uma estranha compaixão. No dia seguinte, fui limpar os fundos da casa. Atrás do velho fogão a lenha, achei uma porta trancada com correntes antigas. Era o acesso ao porão. Não era um porão como a gente conhece. Era um buraco fechado por ripas, cercado de tijolos, cimento antigo e cravos tortos. Tudo nele gritava: "Não entre!" E mesmo assim, algo em mim já estava decidido. Antes de mexer ali, fui falar de novo com o seu Batista. Mostrei uma foto que achei na casa, da minha mãe ainda pequena, com uma mulher que eu não reconhecia. Ele pegou a foto, olhou por longos segundos e disse: "Essa é Maria Antônia, a irmã do seu avô, aquela que trancaram viva." A história saiu como um desabafo. Maria Antônia perdeu um filho ainda pequeno. O menino desapareceu do nada. Nunca foi encontrado. Dizem que depois disso, ela nunca mais dormiu direito. Começou a andar de noite falando sozinha, respondendo perguntas que ninguém fazia. Diziam que ela sabia das coisas antes delas acontecerem. Ela passou a escrever símbolos nos espelhos, a fazer preces em voz baixa de costas para a cruz, a dormir no chão com a cabeça virada para o norte. A família trancou, não numa clínica, mas no porão da própria casa. Quando perguntei o motivo, o velho só murmurou: "Naquela época, quando uma mulher virava um problema, os homens davam um jeito." Voltei para casa com um nó na garganta. Comecei a procurar mais pistas. E achei. No forro da cômoda da minha mãe, escondido sob tecidos antigos, encontrei um caderninho marrom, amarrado com barbante. Era o diário de Maria Antônia. A letra era difícil, a tinta apagada, mas algumas frases ficaram gravadas em mim. Ele ainda chora atrás da parede. Hoje ele me chamou de mãe de novo. O tempo não anda aqui embaixo, ele gira. Eles acham que é loucura, mas eu só escuto o que eles não têm coragem de ouvir. O som não vem de fora, vem de mim. Na última página, um desenho infantil, uma espiral com olhos ao redor, e embaixo, uma frase escrita com força como se tivesse rasgado o papel: "Me tira daqui." Foi nesse dia que eu desci. Peguei ferramentas antigas, uma lanterna fraca e um pano para cobrir a boca. Arrebentei os pregos, quebrei os tijolos, tirei o que trancava. Quando abri o acesso, veio um cheiro que não sei descrever. Era de coisa guardada por décadas, mas também tinha um cheiro doce, podre, como fruta esquecida num caixão. Desci os degraus de madeira, um a um. A lanterna tremia. O coração batia como se quisesse sair correndo sozinho. O que vi lá embaixo não era poeira, não era entulho, não era abandono, era organização. No centro do chão de barro batido, um altar rudimentar, velas derretidas, ossos pequenos empilhados, bonecas quebradas, cordas, pedras riscadas com símbolos. Num dos cantos, um espelho rachado, e nele, escrito com o que parecia sangue seco: "Você voltou." Ao lado do espelho, um vestido branco de algodão, dobrado com cuidado, coberto de pó, mas inteiro, e uma parede coberta de riscos, números, datas, como se alguém tivesse contado os dias. Eu subi de volta em silêncio. Fechei a entrada. Tentei esquecer. Mas aquela noite, ela voltou a falar. Só que não era mais o meu nome. Era uma pergunta: "Vai me deixar aqui também?" Eu chorei. De verdade. Como se estivesse enterrando alguém que nunca conheci, mas que sempre morou em mim. Na madrugada, levantei suado. O quarto com cheiro de vela queimada, a janela aberta e o vestido branco pendurado no espelho do meu quarto. Eu não sei mais o que é sonho e o que é verdade. Só sei que, de algum jeito, eu trouxe ela para cima. E agora,
Ela não quer mais descer. Depois daquela noite em que encontrei o vestido pendurado no meu quarto, eu parei de negar. Não era minha imaginação, não era lembrança e não era arrependimento. Era presença. As coisas começaram a mudar, mas não só na casa, em mim. Eu perdi a fome, mas continuava cozinhando, e toda vez que colocava 2 pratos na mesa, eu só percebia isso depois que já tinha feito tudo. Comecei a falar sozinho, mas com o tempo percebi que eu respondia também. Certa manhã, entrei no banheiro e o espelho estava todo embaçado, mesmo sem banho, mesmo sem vapor. Escrevi com o dedo: "Quem é você?" E a resposta apareceu, como se alguém riscasse do outro lado, por dentro. "Quem é você?" Achei que estava enlouquecendo. Tentei sair da casa, pegar a estrada e ir embora. Mas a chave do carro não estava onde eu deixei. Procurei por horas. Quando finalmente encontrei, estava dentro do forno, com um metal quente, mesmo sem estar ligado. Numa outra noite, deitei sem acender a lamparina. O escuro estava sufocante, espesso, cheio de zumbido nos ouvidos. E então ouvi passos, mas não debaixo da casa, nem no telhado. No corredor, devagar, um pé descalço arrastando, e junto dos passos, um som úmido, como algo pingando. Me escondi no armário do quarto, como criança, tremendo, suando frio, tentando não respirar alto. E do lado de fora, ouvi: "Me deixe entrar." Sussurrado. De novo e de novo, mas não batiam na porta. Apenas estavam, como se a presença já estivesse lá dentro e eu fosse o intruso. A casa começou a lembrar de mim antes que eu lembrasse dela. Uma vez, deixei uma toalha na varanda. No dia seguinte, ela estava lavada, pendurada dentro do banheiro. Mas eu moro sozinho. Comecei a ver vultos durante o dia. Primeiro nos cantos da visão, depois no reflexo dos vidros. E então, na minha sombra. Ela ficou mais alta, mais fina, mais feminina. Fui ao povoado tentar falar com um padre. Padre Osmar. Velho, cansado, mas firme. Quando contei parte do que estava vivendo, ele ficou calado. Disse: "Tem coisa que não se tira, tem coisa que se herda. E tem gente que nasce como chave para coisa antiga." Eu perguntei o que isso queria dizer. Ele só disse: "Não é você que mora naquela casa, Haroldo. É ela que mora em você." Na volta, passei na vendinha. O Batista nem olhou na minha cara. Sussurrou pro atendente: "É o da casa. Não deixa ele pegar faca." Voltei para casa com um peso que não cabia mais no corpo. Quando abri a porta, a casa estava acesa. Mas eu não tinha acendido nada. A lamparina ardia sozinha, no centro da sala. E em cima da mesa, tinha 2 pratos servidos, 2 colheres, 2 copos com água e uma flor, colocada entre eles. Na parede, com carvão ou sangue, um novo recado: "Aceita, ou eu fico." Não dormi, não falei, não pensei, só fiquei ali, esperando o dia acabar. Mas ele nunca acabou, porque a partir daquela noite, o tempo entortou. Os relógios paravam, o sol nascia e não aquecia, as velas não derretiam mais, e eu comecei a sonhar. Mas acordado, sonhava com uma mulher em pé sobre o altar, de olhos costurados, de boca aberta, mas sem som. Ela me olhava, e eu sabia o que ela queria. Ela queria me usar, para sair dali, para viver de novo, para não ser esquecida. E eu estava quase aceitando. Eu não sei mais quantos dias fiquei naquela casa depois daquilo. As noites não tinham fim. Os dias eram só pausas sem luz. A comida estragava antes de esfriar. E eu já não lembrava mais quem eu era antes de chegar ali. A casa começou a se mover, não só estalar, mover. Eu ouvia os armários arrastando sozinhos. O batente da porta tremia de madrugada. As janelas se fechavam quando o vento parava. E o piso do meu quarto inchava, como se alguma coisa estivesse crescendo por baixo. Uma noite, acordei com o colchão molhado. Mas não era suor, era como se alguém tivesse dormido do meu lado. O lençol estava afundado, a marca de um corpo, descalço,
encharcado. Fui até o espelho do corredor. Me olhei, mas não era eu. O rosto era meu, mas os olhos não eram. Tinha algo por trás da minha cara, como se eu fosse só a máscara de uma outra coisa. Comecei a ter apagões, perdia horas, acordava com as unhas sujas de terra, a roupa rasgada, a voz rouca e dentro da minha cabeça um canto, uma ladainha, baixa, arrastada, repetitiva, como se alguém estivesse rezando por mim ou contra mim. Numa dessas noites, quando abri os olhos, estava no porão. Não sei como cheguei lá, nem quando, mas o altar estava montado, velas acesas, ramos secos e o vestido branco estendido, comigo deitado em cima. Foi aí que ela apareceu, veio do canto mais escuro, pisando devagar, como se já conhecesse o caminho. Os pés descalços, finos, a pele quase transparente, os olhos não existiam. Mas eu sentia que ela via tudo, e quando ela parou na minha frente, ela sorriu. Não era um sorriso bom, nem mau. Era o sorriso de quem esperou tempo demais. E ela falou, com uma voz que não era dela, nem humana. Agora eu posso subir. E ela subiu. De dentro do meu peito, eu gritei, mas sem som, a garganta travada, a visão turva, o corpo gelado. E então, eu me vi. De fora, como se eu fosse ela, e ela fosse eu. Acordei no chão da sala, de madrugada, com os olhos abertos e o corpo sem força. A casa estava vazia, mas diferente, como se tivesse sido usada, a porta aberta, o vento passando reto e o altar lá embaixo, desmontado. No centro da mesa havia um único prato, com um bilhete escrito à mão. Obrigada, fugi. Saí com a roupa do corpo, atravessei o mato a pé e nunca mais voltei. Mas o que me assusta não é a lembrança, é o eco. Porque agora, mesmo fora da casa, mesmo longe daquele chão, eu ainda escuto. Às vezes, quando estou sozinho, quando tudo está calmo, quando o silêncio me abraça, ela fala. Não pela boca, mas pelos meus gestos, pelos sonhos, pelos espelhos, pelos sorrisos que eu dou sem motivo, porque eu sei, lá no fundo, eu sei. Eu trouxe ela comigo. E se você escutou isso até o fim, se o barulho começar aí onde você tá, não tenta ignorar, porque quanto mais você finge que ele não existe, mais ele entra. Você teria descido aquele porão, você teria libertado ela, ou teria deixado ela morrer esquecida ali embaixo. Se fosse com você, o que teria feito? Tem gente que vai me chamar de louca, eu sei, já chamaram, mas quem for mãe talvez entenda, e quem não for, que pelo menos tente não julgar, porque tem dor que não aparece no exame, tem perda que não é enterrada no cemitério. Ela fica na casa, fica na roupa, fica no cheiro da coberta. Se você aguenta ouvir até o fim, escuta o que eu vou contar. Meu nome é Helenira Ramos. Eu tenho 48 anos. Nasci e cresci num lugar que nem aparece no mapa. Um povoado pequeno, perdido no calor seco do sertão do Piauí. Aqui, a terra é dura, o mato é espinhento e o luto tem cheiro de vela e café frio. Eu moro a menos de 50 passos de um cemitério antigo, onde a cerca vive caída e os túmulos têm cruzes tortas de madeira velha. Nunca achei que fosse acabar vivendo do lado de um cemitério, mas também nunca achei que ia enterrar meu filho com 12 anos de idade, e muito menos que ele não ia embora. Vinícius era meu único, meu tudo. Era magrinho, espichado, de cabelo desalinhado e dente torto. Quando ele ria, parecia que a casa ganhava uma brisa nova. E quando ele ficava em silêncio, eu já sabia, tinha arte. Mas mesmo assim era bom. Nunca foi menino de doença, de grito, de quebrar as coisas. Era sossegado, falava com os bichos, gostava de fazer galinha de barro e enterrar de volta para ela não fugir. A gente vivia só nós dois. O pai dele foi embora quando eu estava grávida de 6 meses.
Deixou um par de chinelo e uma conta na venda. Desde então, eu nunca mais esperei nada de homem nenhum. Criei o Vinícius com a ajuda da minha mãe e das vizinhas. Aqui no povoado, é tudo meio coletivo. Um dá o leite, outro ajuda com o lápis, outro leva para a escola. Mas o amor, esse era só meu. Meu menino era meu mundo, e eu era o mundo dele, até o dia que não fui mais. Foi num domingo, dia de sol escaldando até a sombra. Ele acordou com pressa, disse que ia com os primos pro açude. Eu não gostava, sempre tive medo de água parada. E aqui, quando o verão se mistura com a chuva do começo do ano, o açude fica traiçoeiro, o fundo afunda. Mas ele prometeu: só vou molhar os pés, mãe, juro, se chover, me espera na varanda. Ele nunca falhava com promessa. Saiu rindo com o short que já estava apertado e a toalha pendurada no ombro. Deixou o copo de alumínio com restinho de mingau na mesa. Eu lembro, porque eu fiquei olhando aquele copo por horas depois que ele saiu. O tempo foi fechando devagar. Primeiro umas nuvens grandes, depois aquele vento grosso que carrega folha seca. Mas não choveu, não de verdade. Só choveu depois da notícia. Notícia que veio com passo apressado, com voz trêmula, com o olhar no chão. Disseram que ele mergulhou com os outros, bateu com a cabeça numa pedra e não voltou. Demoraram horas para encontrar o corpo. Quando acharam, já era quase noite. O corpo foi trazido embrulhado num lençol de lona azul dentro de uma carroça coberta. Eu vi da janela e o mundo apagou ali. No interior, quando não tem estrutura, a gente vela na sala da casa. Estenderam o corpo dele numa rede branca, colocaram 2 velas nas extremidades. O povo veio. Trouxeram bolo, trouxeram reza, trouxeram silêncio, mas tudo soava errado. Vinícius parecia dormindo, o rosto inchado, a testa com arranhado, os pés cobertos, e o que me rasgou foi saber que ele estava usando uma camisa furada, uma camisa velha que eu devia ter jogado fora. No outro dia, uma vizinha mais velha me chamou no canto. Helenira, criança que é enterrada com roupa suja, a alma não encontra o caminho. Tem que lavar, tem que trocar. Senão, ela volta para casa atrás da mãe. Ela falou sussurrado, mas eu guardei cada sílaba. Eu não sei se foi nessa hora que eu enlouqueci ou se foi nessa hora que meu menino começou a voltar. Depois do enterro, eu não quis que ninguém entrasse no quarto dele. Deixei tudo como estava. O lençol sujo, a mochila caída no canto, o tênis embolorado. Comecei a dormir lá dentro. Deitava na cama dele, cheirava a fronha, apertava a camisa. O cheiro ia sumindo e isso me desesperava. Então, eu parei de lavar as roupas dele. Espalhei algumas peças pela casa. Eu queria ele de volta. Nem que fosse no cheiro, nem que fosse na dor. Foi no 8º dia que sonhei com ele pela primeira vez. Ele estava molhado, chorava baixinho, pedia para não ser deixado sozinho. Dizia: mãe, troca minha roupa, tá frio. Acordei tremendo, o quarto estava gelado. O abajur piscava, mesmo desligado. Fui até o guarda-roupa e peguei uma roupa limpa dele. Dobrei, levei até o túmulo, rezei sozinha, coloquei a camisa dobrada sobre a lápide. Na manhã seguinte, ela tinha desaparecido. Depois daquele sonho, minha cabeça não sossegava. Comecei a fazer o que ouvia as mais velhas falarem. Acendi vela para a alma dele, coloquei copo d'água no chão, costurei um pano branco com o nome dele bordado à mão. Dizem que se deixar na cabeceira da cama, ajuda a alma a encontrar caminho de volta para o descanso. Só que, cada vez que eu fazia alguma coisa voltava. As velas começavam a escorrer com mais força. O copo d'água amanhecia com formiga, mesmo com a casa toda fechada. Teve um dia que achei no chão do quarto dele um fio de cabelo que não era meu nem dele. Liso, preto, comprido. Eu comecei a dormir ali com medo, mas não conseguia sair. Era como se o quarto estivesse me segurando. As visitas começaram a parar. Minha irmã tentou me chamar para ir na cidade. Eu desliguei o telefone na cara dela.
O padre veio uma vez e eu nem abri a porta. Comecei a escutar passos no corredor da casa. Um arrastar leve, como pé descalço no chão de cimento. Ouvia o armário bater de madrugada. E uma vez, ouvi claramente, mãe, eu congelei. Porque não foi sonho, não foi delírio, foi do lado da minha orelha. Comecei a ir todo dia ao cemitério. De manhã, levava café. À tarde, levava água de cheiro. À noite, levava só a mim. Sentava do lado da cruz dele e falava como se ele ainda estivesse no meu colo. Um dia levei o brinquedo favorito dele, um carrinho verde de fricção. Enterrei ali do lado. Outro dia, levei o pano com o nome bordado. Amarrei no galho de um arbusto seco. Voltei no dia seguinte. Estava rasgado no meio. No povoado começaram os cochichos. Ela tá mexendo com o que não deve, vai acabar puxando coisa ruim para dentro da casa. Mas ninguém falava na minha cara. E no fundo, eu também achava. Só que o medo de perder meu filho de vez era maior do que o medo do que podia acontecer comigo. Numa madrugada, acordei com o barulho da rede balançando sozinha no quarto dele. Tava vazia, mas rangia. Sentei na cama. O vento não estava forte, nenhuma janela aberta. Levantei, fui até a rede. Quando fui segurar para parar o balanço, ela parou sozinha. Mas minha mão ficou gelada, como se tivesse encostado em gelo. Tinha algo ali. Eu não via, mas sentia. E eu não fugi, porque no fundo, eu queria que fosse ele. Comecei a fazer promessas. Se for você, me mostra, me puxa, me leva. O padre Francisco apareceu uma segunda vez. Falou com calma. Disse que meu filho estava sofrendo por minha causa. Que quando a dor vira grito, os mortos não descansam. Me entregou uma cruz pequena de madeira e disse para deixar no quarto. Aceitei. Por fora. No dia seguinte, a cruz estava no chão, torta, e com um arranhado no braço horizontal, como se fosse uma cruz dentro da cruz. Comecei a acordar com arranhões leves nos braços. Primeiro 1, depois 3, paralelos, depois 1 na barriga. Não sangravam, mas ardiam, como se tivessem sido feitos com unha curta, firme. Teve uma noite que senti como se alguém se deitasse ao meu lado. A cama afundou do meu lado. Juro por Deus, eu congelei. E aí veio o sussurro. Tá frio, mãe. Foi quando entendi que talvez não era só o Vinícius que não conseguia ir embora. Talvez fosse eu que estava segurando ele com força demais. E quanto mais eu puxava, mais ele doía. No final de junho, no dia que faria 40 dias da morte dele, decidi ir ao cemitério de noite. Era lua cheia. A estrada de terra estava seca. Levei a coberta dele dobrada. Levei uma vela. Levei o pano bordado. Deitei do lado do túmulo. Fechei os olhos e disse: se você ainda estiver aqui, pode me chamar. Eu vou. Eu não lembro de mais nada depois disso. Dizem que fui vista deitada no chão batido, com a coberta azul sobre o corpo, descalça, com o pano bordado enroscado na mão. Quem me achou foi um homem que passava cedo, indo ver os bodes no curral. Ele disse que achou que eu estava morta, pálida, com um arranhado fundo na lateral da perna, e o mais estranho, tinha pegadas pequenas marcadas na lama ao redor do túmulo, mas só um par, só vinham, não voltavam. Acordei no hospital da cidade vizinha. A luz branca me cegava. A cabeça doía como se eu tivesse levado pancada. A médica disse que foi desidratação, colapso nervoso. A psicóloga falou em transtorno por luto prolongado. Todo mundo dizia que era coisa da cabeça, mas ninguém me perguntou o que eu vi antes de desmaiar. Porque eu vi, por menos de um segundo. Antes de apagar, vi um vulto miúdo ajoelhado no meu peito. Os olhos do Vinícius, mas sem brilho. A boca tremia e ele dizia: eu tô cansado, mãe. Depois disso, aceitei ajuda. Voltei para casa, mas só com condição de ter acompanhamento. A psicóloga começou a vir uma vez por semana. O padre também. Aos poucos fui abrindo o quarto. Não de novo.
Pela primeira vez, abri a janela, tirei o lençol, lavei a fronha, doei metade das roupas. A outra metade eu guardei numa caixa azul. Guardei também a rede em que ele foi velado. Não joguei fora, mas pendurei no galpão, para não ver, para lembrar sem sangrar. Um mês depois sonhei com ele pela última vez. Ele estava limpo, com a roupa que eu tinha levado ao túmulo semanas antes, sentado na beira da cama, quieto, olhando para mim. Não disse nada, só olhou e sorriu. Acordei chorando, mas era outro tipo de choro. Não era desespero, era saudade limpa. Foi quando entendi que tem amor que vira prisão e que às vezes o que prende não é o morto, é a mãe que não sabe soltar. Hoje a casa continua simples, continua no mesmo lugar, mas agora as janelas abrem, as portas também. O quarto do Vinícius virou uma lembrança viva e não uma assombração. A cruz dele no cemitério eu limpo com frequência, mas agora levo flores, não velas, não panos, só flores. Eu não sei se ele ficou preso por minha culpa ou se fui eu que me tranquei dentro da saudade. Mas naquela noite, alguma coisa me puxou, e se eu tivesse ido, talvez não tivesse voltado. E você, se perdesse o que mais ama, você saberia a hora de soltar? Você teria coragem de queimar uma carta escrita para o seu pai morto? Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos, sou redator freelancer separado e pai da Laura, uma menina de 5 anos que mora com a mãe, mas passa alguns fins de semana comigo aqui no meu apartamento no centro de Curitiba. O prédio é antigo e o apartamento também. Piso de taco, janelas que fazem barulho quando venta, rangidos aleatórios no teto. Aquele tipo de lugar que você escuta mais do que gostaria. Mas foi o que coube no que meu pai deixou para mim depois que morreu. E talvez seja por isso que eu nunca me senti realmente à vontade aqui. Eu cresci sentindo raiva do meu pai, não ódio, raiva. Aquele sentimento constante de mágoa misturada com silêncio. Ele era um homem seco, não abraçava, não elogiava, não perguntava se eu estava bem, estava sempre com um cigarro na mão, sempre cansado e sempre pronto para me corrigir, mesmo que eu não tivesse errado. A gente nunca se entendeu. Depois que ele teve um AVC e morreu de forma quase instantânea, eu achei que ia sentir alguma coisa, mas foi como se o mundo continuasse igual. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Eu não chorei, não travei, não senti alívio, nem tristeza. Senti só vazio. E o pior, culpa por não sentir nada. Eu nem queria vir morar aqui, mas o aluguel que eu pagava estava insustentável. E como ele deixou esse apartamento no meu nome, acabei cedendo. Só trouxe o essencial. E evitei entrar no antigo quarto dele o máximo que pude. Foi só quando comecei a fazer terapia que a ideia da carta apareceu. Minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse tudo o que eu tinha vontade de ter dito para ele em vida. Um desabafo, só isso, um exercício. Eu encarei aquilo como uma piada no começo, mas depois de umas noites mal dormidas, peguei um caderno velho e comecei a escrever. Era uma carta longa, pesada, de tudo que eu nunca consegui falar. Das vezes que eu precisei dele e ele preferiu me deixar sozinho. Das coisas que ele disse e que ficaram marcadas na minha pele, mesmo sem encostar em mim. Eu chorei, escrevendo. No fim, fechei a carta, dobrei em 4 partes e coloquei dentro de uma gaveta com tranca no meu quarto. Tranquei e guardei a chave. Era só isso. Um ritual particular, um jeito de encerrar aquilo em mim. Só que não foi encerrado. Na semana seguinte, quando fui procurar um documento, a tranca da gaveta estava aberta. A chave ainda estava no meu chaveiro e a carta estava lá, exatamente como eu tinha deixado, ou eu achei que tinha deixado, porque ali, naquela primeira vez, foi quando eu percebi que alguém tinha riscado uma frase da carta e escrito outra no lugar. Mas isso
Eu conto melhor daqui a pouco. Eu sempre fui um cara metódico. Mesmo trabalhando de casa, sigo uma rotina quase militar. Acordo, café preto, janela aberta e depois encaro a tela do computador até os olhos arderem. Naquele sábado, a Laura vinha passar o fim de semana comigo. Ela adora ficar aqui. A gente faz pipoca, assiste desenho, ela traz os brinquedos, me enche de perguntas. É como se ela iluminasse esse lugar velho, sabe? Mas naquela sexta-feira à noite, tudo ficou estranho. A luz do corredor começou a piscar. Normal, eu pensei. Fiação velha. Mas depois, a tranca da porta da cozinha, que nunca fecha direito, estava trancada por dentro quando fui abrir de manhã. E eu moro sozinho. Achei que fosse distração minha. Até entrar no quarto. A gaveta onde estava a carta estava aberta de novo. Eu tinha certeza que não era só esquecimento. Comecei a achar que talvez alguém tivesse uma chave, que talvez o zelador tivesse acessado o apartamento sem avisar. Mas o que me travou não foi a tranca, foi a carta. Na primeira página, uma frase estava riscada com uma caneta preta, que não era minha. Eu tinha escrito: "Você nunca me escutou." E embaixo estava escrito: "Você também nunca falou. Eu te esperei." Eu congelei. Fiquei encarando aquilo por minutos. Não fazia sentido. Ninguém tinha acesso àquilo. E ninguém teria motivo para mexer. Era letra de homem, tremida, mas firme. Com o mesmo padrão das listas de compra que meu pai costumava deixar na geladeira. Joguei a carta de volta na gaveta, travei, enfiei o chaveiro no bolso e fui buscar minha filha. A Laura chegou animada. Falava sem parar no banco de trás. Mas assim que entrou no apartamento, ela parou na porta do corredor. "Pai", ela me chamou baixinho. "Cadê o moço?" "Que moço, filha?" "O que estava aqui, na porta do meu quarto." Meus olhos gelaram. Ela nunca tinha dito isso antes. E eu nem tinha falado sobre nada com ela. Só respondi rápido que era coisa da imaginação e mudei de assunto. Mas por dentro, meu coração estava apertado. Naquela noite, botei ela para dormir cedo. Deixei uma luz acesa no corredor. Eu me sentei no sofá e tentei focar no filme, mas o cheiro me atingiu. Cheiro de cigarro, aquele cheiro antigo, do mesmo cigarro que meu pai fumava. Um específico, forte, que ele usava desde que eu era pequeno. Eu conheço esse cheiro como quem conhece a própria infância. E ele estava ali, denso, flutuando pela sala como se alguém tivesse fumado minutos antes. Mas o apartamento inteiro estava trancado. Eu chequei todas as janelas. Nada. Voltei para o quarto da Laura. Ela dormia tranquila. Mas quando fui fechar a porta, percebi algo que fez minha espinha travar. A cadeira encostada na parede do corredor, aquela que nunca uso, estava virada, apontada direto para o quarto dela. E eu sei que não deixei assim. Naquela noite, eu não senti medo por mim. Eu senti medo por ela. Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas era como se a casa estivesse se fechando sobre mim. A carta aparecia fora da gaveta. Na segunda-feira, encontrei ela dobrada e colocada em cima do teclado do meu computador. Eu não abri. Só travei a respiração, peguei de volta e guardei na gaveta com as mãos tremendo. Na terça, estava embaixo da xícara do café. Na quarta, no travesseiro. Comecei a achar que estava esquecendo de trancar, que estava tendo lapsos. Até filmei a mim mesmo antes de dormir, só para provar que eu estava ficando paranoico. Mas no vídeo, eu tranco a gaveta, escondo a chave e no meio da madrugada me levanto e abro a gaveta com naturalidade, como se estivesse sonâmbulo. Tiro a carta, leio e sorrio, mas eu juro por tudo que não me lembro de ter feito isso. Quando mostrei o vídeo para minha terapeuta, ela achou que eu estava encenando. Disse que podia ser dissociação, uma fuga emocional, mas eu comecei a perceber que não era só comigo. Laura, na semana seguinte, acordou 2 vezes chorando. Ela dizia que o moço da porta agora ficava perto do berço dela.
Ele só olha, pai, mas ele é triste. E o cheiro de cigarro ficou constante. Comecei a sentir nos meus cabelos, na toalha, no armário da cozinha. Era como se o apartamento estivesse sendo ocupado por outra coisa, algo impregnado. Até que a carta começou a se responder sozinha. Frases que eu nunca escrevi apareciam entre os parágrafos, como se fossem anotações do outro lado. Mas dessa vez, com uma letra mais marcada, mais impaciente. Eu escrevi: porque você sempre me tratou como um peso. E abaixo apareceu: porque eu também fui tratado assim, e você nunca perguntou. Na noite seguinte, a luz do corredor queimou. Substituí. Queimou de novo. Troquei por um abajur. O abajur caiu sozinho. Comecei a dormir com o quarto trancado, mas acordava com a porta aberta. Na madrugada de sábado, eu tive um sonho que não parecia sonho. Acordei sentado na beira da cama, com a carta nas mãos abertas. A luz do corredor acesa. A cadeira da parede, posicionada de novo em frente à porta da Laura. E no chão, embaixo da cadeira, estava a bituca de um cigarro, queimado até o fim, mas eu não fumo, nunca fumei. Era como se o apartamento estivesse respondendo por ele, e eu não sabia se queria continuar ouvindo. Eu entendi que aquilo não ia parar. Não era só sobre a carta, era sobre mim, sobre o que eu tinha deixado aberto dentro de mim. E eu decidi encerrar de vez. Fui até uma papelaria, comprei uma vela grossa, fósforos, um prato de metal. Tirei a carta da gaveta, dobrei mais uma vez, dessa vez com raiva, e coloquei em cima do prato. A primeira chama foi pequena. A carta parecia que ia pegar fogo, sim. A borda começou a escurecer. Eu senti o cheiro do papel queimando, mas então ela apagou sozinha, como se tivesse soprado vento dentro do meu quarto. A carta ficou com um canto queimado, mas só isso, o restante intacto. Tentei de novo. Joguei álcool, fósforo, a chama subiu e sumiu, como se tivesse sido engolida. No dia seguinte, a carta estava de volta à gaveta, sem o canto queimado, inteira. Aquilo me derrubou. Passei a noite em claro. E por volta das 3:30 da manhã, escutei um barulho no corredor, como uma cadeira sendo arrastada. Fui ver, a cadeira estava ali, de novo, em frente à porta do quarto da Laura. Mas o que me travou não foi a cadeira, foi a porta do quarto dela. Estava entreaberta e ela não estava dentro. Corri o apartamento inteiro. Coração disparado, banheiro, cozinha, armário, nada. Comecei a gritar, a luz piscando, o cheiro de cigarro sufocando. Foi no momento que voltei ao meu quarto que vi. Ela estava ali, em pé, ao lado da minha cama, olhando para a carta que estava aberta no colchão. Ela me olhou e disse só isso. Ele falou que você não está ouvindo. Eu não sabia se gritava, se chorava, se caía de joelhos. Peguei ela no colo, travei todas as portas, dormi encostado com ela no sofá. No dia seguinte, instalei uma câmera no corredor. Liguei e fiz o que eu prometi que nunca faria. Li a carta em voz alta, sozinho. Cada linha doeu. Cada frase parecia ecoar, não só na minha garganta, mas no ar da sala. A cadeira tremia levemente. A luz do teto oscilava. E quando cheguei na última frase que eu lembrava de ter escrito, ela não era mais a mesma. Agora que você me chamou, eu voltei. Não era perdão que você queria, era minha presença. Ali eu entendi. Eu não queria que ele me perdoasse. Eu queria que ele ainda estivesse aqui para me ver, para me escutar, nem que fosse para brigar comigo. Eu queria ele. E agora, ele estava. A carta não queimava porque ainda tinha alguém lendo do outro lado. A câmera gravou tudo. A leitura da carta. O silêncio após cada parágrafo. O momento em que a luz do corredor apaga sozinha. E principalmente, o final. Eu encaro a cadeira vazia, sem piscar. E sorrio. Não era um sorriso alegre, nem cínico. Era um sorriso reconhecido.
como quem finalmente encontra aquilo que procurava, mesmo que nunca tivesse admitido. Depois disso, eu tranquei a carta de novo, mas dessa vez nem tentei esconder. Deixei a gaveta aberta. Minha filha não voltou mais aqui. A mãe dela pediu para que eu procurasse outro lugar, com mais segurança. Eu disse que entendia, e entendi mesmo. Eu não culpo minha filha por ter visto o que viu. Criança sente o que a gente tenta negar. O apartamento continua do mesmo jeito. Eu não troquei os móveis, não pintei nada, não joguei nada fora. De vez em quando ainda acordo com o cheiro de cigarro e escuto passos no corredor. Mas eu não fujo mais. Tem uma coisa que ninguém conta pra gente sobre o luto. Ele não acaba quando a pessoa morre. Ele acaba quando a gente para de tentar enterrá-la por dentro. Eu achei que queria me livrar do meu pai, da dor, da ausência, da raiva. Mas no fundo, o que eu queria era que ele voltasse. E talvez tenha voltado. A carta ainda está lá, na mesma gaveta. Só que agora ela tem páginas novas e nenhuma delas foi escrita por mim. Você teria coragem de ler em voz alta algo que foi respondido por alguém que já morreu? Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos reais que vão te deixar sem chão.